E agora a gente está lendo lá o livro de Apocalipse, em meio a tantos símbolos, alguns com medo, alguns com medo, outros confusos. Mas uma coisa é certa: toda vez que João vê as criaturas, os anciãos, você sabe o que eles estão fazendo? Adorando. Eles se prostram diante do rei, eles cantam louvores. Essa música aqui é tudo sobre isso. Os santos, os anjos, os anciãos estão lá declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso, hoje e para sempre. É por isso que quando a gente tem esse momento em união para adorar por meio da música, a gente está vivendo e trazendo uma atmosfera como a do céu. E você sabe o que é que acontece em ambientes como esse? Aquilo que só o céu oferece: cura, libertação, transformação, satisfação, verdadeira alegria, verdadeira paz. São as coisas que esse mundo não oferece. Esse mundo não oferece. Mas nós temos o privilégio de viver isso ainda na terra. Que maravilha que é, hein? Bênção demais. Vamos para a mensagem? Pega aí sua Bíblia e abra ela em Atos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Acts chapter 3, starting at the verse 1 to 9. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Vou fazer uma pergunta aqui. Você foi na célula essa semana? Foi na célula? Viveu algo maravilhoso lá? Benção. Ei, é dos meninos, meu Deus, hein? Que experiência, hein, Luiz? Hein, Raoni? Uau. Vamos gravar um vídeo contando aquele testemunho. A gente tem que espalhar essas coisas que estão acontecendo no nosso meio. É revival. Revival is happening. Avivamento está acontecendo. E vidas estão sendo tocadas. Eu estou falando de célula aqui porque na célula dessa semana nós tivemos um estudo em cima dessa mesma passagem, dessa mesma história. E é até estranho eu pregar o mesmo assunto da célula. Isso aconteceu na semana passada e está acontecendo hoje. E isso é simplesmente um resultado de quando eu vou buscar Deus perguntando o que vou ministrar. E eu tinha uma série de mensagens para iniciar na semana passada e Deus não permitiu que iniciasse ainda. Essa série de mensagens vai iniciar no segundo domingo de abril, chamada Ouvindo a Voz de Deus. Se você nunca ouviu, nessas mensagens você vai receber instruções para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Instruções baseadas não nos nossos testemunhos pessoais. Eu vou sim trazer aqui testemunhos das vezes que eu ouvi, mas também que outras pessoas ao meu redor ouviram a voz de Deus. Mas as mensagens não são baseadas nos nossos testemunhos. Elas são baseadas nos testemunhos daqueles que a Bíblia cita que ouviram a voz de Deus. Amém? Então você vai ver quem foi que ouviu a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus. Não só uma vez. Samuel ouviu a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus. Então você vai aprender com esses homens como ouvir a voz de Deus.
Uau, essa aí vai ser uma série muito poderosa. Meu Deus. Eu estou muito empolgado para esta série. E era para ter começado na semana passada e Deus falou que ainda não era o tempo. E Deus me pediu para ministrar essas duas mensagens que eu ministrei na semana passada, que foi muito forte. Meu Deus, do fogo do Espírito. Você foi impactado por aquela mensagem? Deus falou com você? Muito forte, hein? E hoje também, como se fosse uma continuação da mensagem de quarta-feira na célula. Sendo que quando eu estava meditando nessa palavra, quando nós tivemos o estudo de célula, Deus falou algo para mim assim, olha, não é só isso, tem mais que eu quero falar por meio dessa passagem. Tem mais. Então não vai parar aqui. E aí lá vai eu, porque Deus vai me quebrando, né? Porque como um ministro do evangelho, geralmente você não prega uma mensagem em cima da outra, em cima do mesmo tópico. A gente fica naquele negócio assim, eu quero algo novo. Mas Deus falou aí, o novo vai sair disso daí. Eu falei, amém. Então, em obediência, eu recebi e Deus falou. Então, você abriu aí sua Bíblia em Atos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Do 1 até o 9. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ele lhe pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Uau! Eu vou ler o último versículo aí. Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Uau! Que história, hein? Que história. Cara, essa história aqui ela já fala por si só. Ela já tem o peso nela mesma. Eu quero orar antes. Vamos orar primeiro. Fecha aí seus olhos. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mergulhar na Tua palavra juntos, de receber uma revelação do céu. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Ministra profundamente em nossos corações, Senhor, transformando nossos pensamentos, consertando, ajustando sentimentos, que nós não saiamos daqui do mesmo jeito que entramos, Senhor, mas possamos sair daqui diferentes, impactados, apaixonados por Ti, e que milagres também venham a acontecer, Pai. No nome de Jesus, repreendemos toda distração, que nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes, nesse momento, estejam completamente voltadas a Ti, Senhor. No nome
de Jesus. Amém e amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você sabe, essa passagem ela é muito conhecida. Quantas vezes você já ouviu essa história? Quantas pregações talvez você já ouviu? Mas quantas vezes essa mensagem verdadeiramente pegou no teu coração assim e chacoalhou lá? Para dizer assim, olha, tem mais para você. Tem mais. Quantas vezes você ouviu aquela parte, aquele dito de Pedro? Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Você sabe o que eu tenho, que eu quero ministrar aqui? Pedro e João, apóstolos de Jesus, viveram uma vida extraordinária. Foi extraordinário ou não foi a vida deles? Ou você acha que foi igual a de todo mundo? Foi completamente diferente. Não é verdade? Foi fora do comum. Fora do normal. E quantas vezes, no nosso meio, as pessoas olharam para esses apóstolos e viram, até mesmo nós, vimos um estilo de vida impossível de se viver. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantos amigos você conhece que dizem assim, mas eles eram os apóstolos. Eles andaram com Jesus. Quantas pessoas você já ouviu falando isso? Mas hoje eu venho aqui para te lembrar, você sabia que Jesus espera que a gente viva uma vida como a de Jesus? E aqueles apóstolos, o que é que eles estavam fazendo? Vivendo a vida como a de Jesus. Estavam repetindo o que Jesus fez. Então, o que foi possível àqueles apóstolos é possível também para nós. Não somente possível, mas esperado de nós. Jesus espera, Deus espera que nós vivamos uma vida desse jeito. Uma vida extraordinária. Uma vida fora do comum. Uma vida que não se resume a sobreviver. Que não se resume só a fazer dinheiro, se divertir, se preocupar, chorar. Uma vida assim é muito normal. Jesus pagou um preço naquela cruz para que nós tivéssemos uma vida acima do normal, sobrenatural. Você está entendendo? Mas muitas vezes a pergunta é: como que eu faço para viver essa vida? O que eu devo fazer para viver esse sobrenatural? Para sair do normal, do ordinário. Eu vou te falar uma coisa que a gente aprende com Pedro e João. Mentalidade. A mentalidade daqueles dois era completamente diferente da de todo mundo. Era diferente. Você lembra que uma das coisas que Paulo falou e deixou muito claro foi: recebam uma metanoia, vocês tenham uma renovação de mente, uma mudança de mente. Tem uma chave que precisa virar na nossa cabeça. Porque enquanto essa chave não vira, nossas vidas estão limitadas como a de todo mundo. Mas quando isso vira, você não vai ser mais limitado por nada. Vamos lá. Com o que a gente viu aqui nessa passagem, eu quero falar um pouco sobre essa questão das limitações. Por causa
do que eles carregavam, por causa do que Pedro e João carregavam, porque não foi isso que ele disse? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, por causa do que eu carrego, do que eu tenho. Por causa do que eles carregavam, eles não eram limitados às coisas materiais. Certo? O que Pedro e João falou? Que Pedro falou, não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho te dou. O que isso aqui significa? Olha, o que eu vivo, o que eu vou fazer, não está limitado às coisas materiais. Não está limitado aos valores deste mundo. É além. Se a sua vida é limitada por conta dos seus recursos, você tem que começar a se preocupar porque tem algo errado. Nós não podemos ter uma vida limitada pelo que temos ou não materialmente. Se eu preciso ter para me sentir em paz, tem algo errado em mim. Se eu preciso ter para me sentir alegre, tem algo errado em mim. Certo? Se eu preciso ter para poder ajudar os outros, é porque tem algo muito errado. Por quê? Quem carrega o Espírito Santo, quem tem Jesus, não está limitado aos bens materiais. Não está limitado ao dinheiro. Nós precisamos ter uma mentalidade como a de João e de Pedro e como a dos outros apóstolos. Eu não preciso das coisas para fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu não preciso ficar usando isso como desculpa. Dizer assim, eu não vou fazer isso para Deus porque eu tenho que me preocupar com o dinheiro. Eu não vou viver isso com Deus porque está faltando isso aqui, então eu tenho que correr atrás. Eu não vou investir tempo para ajudar alguém porque eu estou ocupado demais com isso aqui. Se eu encontro uma pessoa em necessidade, eu não vou ao encontro dela porque eu não tenho dinheiro para dar. Você está entendendo o que precisa virar na cabeça e no coração? Não podemos viver uma vida limitada a prata e ouro. Nós carregamos algo que é muito mais precioso do que isso. Você não pode se tornar ansioso quando está faltando financeiro. Você não pode se desesperar quando as coisas estão fora do seu controle. Você tem que confiar e ser obediente. Você está entendendo aqui o que Deus está falando aqui? Gente, a mentalidade precisa mudar. Não seja alguém limitado às coisas financeiras, limitado ao que você tem. Gente, a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência tão grande de focar no que falta do que no que tem. Aí quando você foca no que falta, você não usufrui e nem usa o que você tem. Aí você tá assim, tá faltando isso. Aí você começa a se matar para tentar conquistar aquilo e o que Deus te deu tu não tá usando. E aí você acaba não fazendo Deus prioridade, não impactando a vida de ninguém. Entra num desespero constante, porque você nunca vai conseguir estar com controle de tudo. E aí é onde o problema vai se tornando cada vez maior. E que problema vai sendo gerado? Então, o que eu quero falar hoje, olha, a primeira
a primeira chave que precisa virar na sua mente, na nossa mente, é: não seja limitado pelas coisas materiais. Amém? Abandone essa limitação. Abandone isso. E para isso, você vai precisar entender que você já carrega tudo que você precisa. Repete comigo. Eu tenho tudo que eu preciso. Você não é filho de Deus? Você acha que teu pai vai deixar faltar algo para você? Você acha? Entenda, você tem o que é necessário para agora. Você tem o que é necessário para este tempo. Não se limite a isso, mas entenda o poder, a autoridade, o valor do que você carrega. Porque senão, como é que você espera que Deus te confie mais se você não está sendo fiel com o que você tem agora? E eu não estou falando só do financeiro, não. Eu estou falando do teu tempo. Eu estou falando da tua saúde. Quantas pessoas hoje doentes estão assim, olha, se eu tivesse saúde, eu ia ter mais compromisso com Deus. Eu ia falar mais de Jesus nos lugares. Eu ia mais na igreja. Eu ia servir mais. Quantas pessoas estão dizendo, se eu tivesse mais tempo. É que eu não tenho tempo. Quantas vezes isso não está acontecendo? Mas você sabe o que é isso? Isso é ser limitado às coisas dessa terra. Uma segunda coisa que nós percebemos em Pedro e João. Por causa do que carrego, não estou limitado às circunstâncias. Por causa do que carrego, não estou limitado às circunstâncias. E aí, vamos lá, qual que eram as circunstâncias ali? Circunstância, naquele caso, era física. Aquele homem tinha uma circunstância física que o impedia de viver algo. Pedro e Tiago chegam e basicamente eles estão dizendo, tem uma circunstância aqui, mas essa circunstância não vai limitar o que tem para acontecer aqui. Porque o meu Deus, ele é além dessas circunstâncias. Ele não é escravo de circunstância nenhuma, mas esse mundo se rende a ele. Esse mundo está submisso à autoridade de Deus. Não existe nada que ele declare que não venha acontecer. Então não existe doença que ele não possa curar. Não existe situação financeira que ele não possa mudar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Então, viver com Deus é saber que nós não estamos limitados às circunstâncias físicas. Então, física, financeira ou qualquer uma circunstância. Não estamos limitados. Então, essa chave também precisa mudar. Porque você tem que entender que o nosso Deus é aquele que todo mundo fala, Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Mas muitas vezes é mais fácil falar do que viver. É muito fácil estar dizendo, Deus é o Deus do impossível, mas você não está movendo para viver impossível nenhum. Está querendo ficar só com o natural. Está querendo ficar só com o possível. Está entendendo? Não limite a sua vida às circunstâncias. Não deixe que a crise financeira venha te escravizar. Não deixe que essa crise de saúde que está acontecendo no mundo venha te escravizar e determinar a sua vida, determinar como você vai viver, determinar o que você vai fazer, o que você vai conquistar. Não permita. Vira essa chave na sua cabeça também. Uma terceira coisa que a gente aprende com Pedro e João. Por causa do que carrego, eu não preciso ter medo de nada. Não posso ser limitado ao medo. Por causa do que eu carrego,
eu não preciso ter medo de nada. Teve a parte que diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Agora eu vou te ajudar a pensar um pouco aqui. Quais eram os medos que Pedro e João poderiam ter ali? Qual que era o primeiro? O de não dar certo, né? De orar, de mandar o cara levantar e o negócio dar errado. Poderia ser um medo, não é verdade? Qual que é o outro medo? Por estar fazendo aquilo, os fariseus e a galera pegar eles, prender, bater, fazer eles sofrerem lá. Que foi o que aconteceu mais na frente, né? Mas não era um outro risco que eles tinham que correr? Mas eles não foram paralisados pelo medo. Você viu também a doideira? Você já pensou pegar um cara que está lá no chão, paralítico, antes de nascer ele já era paralítico. A Bíblia diz que desde o ventre de sua mãe ele já era paralítico. Para você ter ideia do quão grave era a situação. Agora você imagina Pedro e João indo no aleijado, o cara tá lá sentado na escadaria do templo. Os dois, cada um pegar num braço e dizer, levanta. A Bíblia diz que deu um salto. Já pensou os dois, um de cada lado, pegar o cara, levantar assim e o cara cair de novo? Então não é mais um medo que poderiam ter? Cara, eles tinham muito medo que eles tinham que vencer ali. Mas eles tinham tanta certeza do que eles carregavam, que eles sabiam que eles não poderiam se limitar ao medo. Agora eu quero te perguntar, quais são os medos que têm te paralisado? Você anda com medo de quê? Você está com medo de faltar alguma coisa na sua casa? Você está com medo de alguma situação aí? Seja relacional, emocional, financeira. Você está com medo do quê? O que está paralisando? A Bíblia diz que o medo é um espírito. E o medo ele paralisa. Mas a Bíblia também diz que o perfeito amor vence todo o medo. Você sabe quem é o perfeito amor? Ele se chama Deus. Eu geralmente, na semana passada, como eu estava ministrando sobre paixão, sobre a ousadia, uma das coisas que eu estava conversando e falando sobre era que não é que o medo simplesmente desaparece, mas que o amor ele é tão maior, ele precisa ser tão maior ao ponto de atropelar o medo. Está entendendo? Caminhar com Jesus, entender o Espírito que habita em você, a autoridade que você tem. Isso não vai fazer com que você nunca mais tenha nenhum medo. Não vai fazer com que isso aconteça. Você vai ter medos na sua vida. Mas isso significa que você vai vencer todos eles. O que não pode acontecer é você se render a medo nenhum. Quando você entende a autoridade, o valor, o poder do que você carrega, nunca mais você vai aceitar ser escravo de medo. Toda vez que vier o medo de algo que Deus espera que você faça, você vai dizer assim: não, medo. Você não vai me parar. Eu vou correr esse risco por causa do meu Senhor. Eu vou dar esse passo por causa do meu Deus. Eu vou fazer isso porque eu sei o que eu carrego. Vou fazer como Pedro e João. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho vence as circunstâncias, é maior que as circunstâncias. O que eu tenho é maior do que ouro e prata. O que eu tenho é maior que o medo.
muito maior. Então, olha, se tem algo que precisa mudar é aqui, ó. Uma das primeiras coisas que nós precisamos estar ajustando constantemente é a nossa mente. Eu preciso lembrar disso aqui que eu carrego. Porque toda vez que você esquecer, você vai se tornar escravo de algo. Você não quer ser escravo de nada, não é? Jesus pagou o preço para que sejamos livres. Livres, verdadeiramente livres. Agora é que a gente começa a mensagem. Agora que começam os princípios. Isso aí foi só a introdução. Só a introdução. Agora a pergunta é, como eu falei para você, pedi para todo mundo repetir aqui. Eu já tenho o que eu preciso. A mensagem de hoje é sobre isso. Eu tenho o que preciso. Mas os princípios, o direcionamento que tem aqui é assim, ó. Como usar o que eu tenho? Como usar o que eu tenho? Eu tenho um amigo, o Marcelo aqui. Se ele estiver assistindo, um abraço aí pro Marcelo. Eu lembro que às vezes quando eu fazia algum serviço com ele, tinha uma coisa que ele sempre falava. Ele dizia assim: não existe trabalho difícil quando você tem as ferramentas certas. Isso aqui é verdadeiro. E é um princípio até espiritual. Não existe trabalho difícil quando eu tenho as ferramentas certas. Agora, um grande problema é quando as pessoas não estão nem comprometidas com o trabalho e nem usando as ferramentas. Mas para nós que estamos aqui, que entendemos que nós temos uma missão, que nós temos um estilo de vida diferente para viver, isso significa que você já entendeu que a gente que tem um trabalho para fazer. Não é verdade? Agora aí é que tá. Deus, ele já nos deu o que nós precisamos para cumprir essa missão. E para ter a vida de Jesus aqui na terra. Ele nos deu tudo que precisamos. O que é isso? É o Espírito em nós. É o Espírito Santo em nós. Como que eu faço para ativar, para permitir que esse Espírito trabalhe em mim e por meio de mim? Vamos lá. Primeiro princípio. Tire o foco de você. Tire o foco de você. Logo no começo da passagem, no momento em que João e Pedro encontram aquele mendigo, aquele aleijado, o que é que eles falam? Olha o que eles fazem, ó. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Olha, Pedro e João viu o aleijado, o coxo. Olharam para ele, fitaram os olhos dele. O que é que significa tirar os olhos de você mesmo, tirar o foco de você? Pedro e João, no começo da passagem, diz assim, que eles estavam indo para o templo no horário da oração. Ou seja, eles tinham o que fazer. Eles tinham uma agenda, eles tinham horário, eles tinham coisa para cumprir. Você está entendendo? No momento em que eles estão ali e olham para aquele homem e fitam os olhos nele, eles estão tirando o foco deles mesmos. Está dizendo assim, ó, eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para cumprir, mas espera aí, eu estou tirando os olhos das minhas coisas, das minhas obrigações, para focar, para olhar para alguém aqui.
Quantas vezes você não está vivendo o que Deus tem para você viver? Você não está sendo usado por Deus para mudar a vida de ninguém, porque você está focado demais em você mesmo. Você está pensando demais no seu lazer, na sua diversão, você está pensando demais no seu trabalho, você está pensando demais nas suas necessidades. Você está sempre olhando para você e você está dizendo assim: olha, não tenho tempo para viver isso. Então você, olha, para e pensa aqui comigo. Todos os dias, Deus está colocando na sua vida um monte de oportunidades para viver algo extraordinário. Mas você está assim, ó, estou ocupado demais. Você está toda hora assim, estou ocupado demais. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Ai, aquilo lá. Ah, não, mas essa é a minha hora de descansar. Não posso não fazer isso. Sabe o que está acontecendo? Você está perdendo um monte de oportunidade de viver algo sobrenatural. De viver algo poderoso. Aprenda a ser mais flexível. Aprenda a ser mais flexível. Você tem obrigações? Tem. Você tem coisas para fazer? Tem. Eu não estou dizendo para você ser um irresponsável. Mas eu estou dizendo, aprenda a ser mais flexível. Aprenda a ser mais sensível ao que Deus quer fazer. Porque enquanto você ficar olhando para você mesmo, você vai viver uma vida igual a de todo mundo. Porque qual que é a grande diferença, ou deveria ser a grande diferença, entre um cristão e um não cristão? É porque o não cristão ele está sempre preocupado com si mesmo. E o cristão ele deveria estar preocupado com os negócios de Deus, que é pessoas. Que são as pessoas. O que é que Jesus falou? Jesus falou que ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. Enquanto você estiver focado na sua própria vontade, você não vai viver a vontade do Pai. Enquanto você estiver focado na sua própria vontade, você não vai viver a vontade do Pai. Enquanto você estiver focado nas suas próprias necessidades, no seu próprio lazer, nas suas próprias coisas, você não tem tempo para viver as coisas de Deus. Você está entendendo? Então está na hora de ser mais sensível, de todos os dias você está caçando as oportunidades, olhando por lá e assim dizer, cadê? Qual que é a oportunidade que Deus está querendo me dar hoje? Quem que é a pessoa que eu vou levar Jesus para ela hoje? Com quem é que eu vou orar hoje? Quem é que eu vou ver o milagre acontecendo hoje? Porque eu estava dizendo que a gente vai gravar um vídeo contando testemunho, é porque uma das decisões que tomamos é de fazer algumas de nossas células em locais públicos. E a razão disso é exatamente para caçar a oportunidade. Não é caçar a oportunidade para encher a igreja, não, gente. É caçar a oportunidade para levar Jesus para as pessoas, para ter experiências com o Espírito Santo. E, cara, foi dito e feito. Primeira célula em lugar público. O que é que aconteceu? Chegou o mágico. Ele tava lá tendo cela, o mágico chegou para mostrar os truques. E a gente assistiu um pouco, convidou ele para chegar junto. No final da cela, a gente falou, cara, tu mostrou pra gente uns truquezinhos, agora eu vou te mostrar o poder de verdade. Senta aí que a gente vai orar por você. Onde é que tá a dor? Qual é o milagre que você precisa? Ele falou, é joelho. Então senta aí que a gente vai orar no seu joelho. Cara, a célula juntou, impôs as mãos no rapaz, e foi mão no joelho, mão na cabeça, e tome orar no cara. Cara, isso é experiência. Agora você me diz, o que é que a gente ia viver se aquele homem simplesmente chega lá e a gente diz, a gente está ocupado demais com a nossa agenda religiosa.
Mas quantas vezes você está fazendo isso dia após dia? Dia após dia. Dia após dia. Você está ocupado demais para viver experiências como essa. Eu estou falando para todo mundo aqui. Eu troquei o meu escritório pela cafeteria. Eu escolhi passar mais tempo fazendo minhas coisas que eu tenho que fazer, minhas obrigações, na cafeteria do que no meu office. E o motivo é simplesmente porque lá na cafeteria eu estou fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo eu estou assim, qual que é a oportunidade que eu vou ter hoje? E aí eu falo de Jesus para o cara que trabalha na cafeteria, para a pessoa que chega lá sozinha. Fico caçando oportunidade. Porque eu estava conversando hoje com minha mãe, dizendo para ela, mãe, ultimamente, vou te contar qual foi a minha oração. Eu estava pedindo perdão a Deus pelas inúmeras vezes que eu estive ocupado demais para viver isso. Pelas inúmeras vezes que eu estava fazendo um monte de coisa, mas não estava causando o impacto que Deus gostaria que eu tivesse causando. Porque, olha, o impacto que essa igreja causa aqui não é fazendo um building, um prédio bonito. Não é com o nosso culto aqui. Não é isso aqui que causa o impacto, não. Cara, aqui a gente está recebendo uma mensagem, está sendo ministrado, mas o impacto é causado quando você sai daqui e vai viver isso que eu estou falando. Isso que está sendo ministrado. E sempre, as mensagens aqui estão sempre sendo assim, ó, eu preciso tirar o foco de mim. Porque não é sobre mim. Não é sobre mim. Eu preciso viver o que a Bíblia fala. Sabe o que a Bíblia fala? De graça recebemos. De graça nós damos. Entenda, você e eu recebemos algo muito precioso. Pare de desperdiçar o que você recebeu. Pare. Chega. Dá um basta nisso. Um basta. Então, hoje eu vou bater nessa tecla. Repete comigo. Eu não quero, eu não aceito desperdiçar o que Deus me confiou. Amém. Não aceite isso. Não aceite de maneira nenhuma. Segundo princípio. Escolha ver a vida com outros olhos. Escolha ver a vida por outros olhos. Choose to see life from a different perspective. Vamos voltar aqui para Pedro e João. Tem uma parte aí que disse assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. Deixa eu te perguntar, como que você acha que aquele homem via a vida? Qual que era a perspectiva dele? Aquele homem era abandonado, rejeitado pela sociedade, não tinha nada, tinha que pedir esmola. Ele não sentia que tinha valor nenhum. Certo? Como que as pessoas ao redor viam a vida? Olhavam simplesmente para a vida daquele homem e o que pensavam? Não tem o que fazer. O que a gente pode fazer? É assim e acabou. Vamos ver nossa vida. É impossível. A única coisa que posso ajudar é com dinheiro. Essa era a mentalidade do povo, não é? Agora, qual que era a mentalidade de Pedro e João? É olhar para aquele homem assim, ó, esse cara aqui tem valor suficiente para eu parar o que eu estou fazendo e falar com ele.
Então, no momento em que eles param para ir falar, eles já estão declarando que eles veem o que ninguém vê. Eles olham para aquele homem com olhos diferentes do que todo mundo olha. Enquanto todos olhavam com desprezo, aqueles dois olharam para aquele aleijado e deram a ele valor. Você está entendendo como a perspectiva é diferente? Enquanto todo mundo dizia assim, é impossível, Pedro e João via aquela situação assim, ó, é uma oportunidade para que o poder de Deus seja manifesto. Você está vendo a diferença de perspectiva? Eu também tenho que te perguntar, como é que você está vendo a vida? Pela perspectiva de todo mundo ou pela perspectiva do céu? Olha, a visão do alto é maior e melhor. A visão do alto é maior e melhor. Para de olhar para a vida pela perspectiva humana. Para de ficar dizendo assim, é impossível, não tem nada que eu possa fazer. E começa a olhar pela perspectiva de Deus. Dizer assim, olha, essa dificuldade, esse impossível que está surgindo aqui na minha vida, ou essa pessoa que eu estou encontrando, é uma oportunidade para que o poder de Deus seja manifesto. Aquela pessoa que todo mundo disse assim, ó, não tem jeito, você vai olhar para ela e vai dizer assim, tem valor, tem jeito, Deus pode fazer, Deus pode resgatar. E muitas vezes quando você dizer assim, eu não posso fazer nada, eu sou inútil. Essa é a perspectiva do mundo, mas a sua vai ser assim: não, eu sou um instrumento. Deus pode fazer por meio da minha vida um impacto muito grande na vida dessas pessoas que estão aqui ao meu redor. Então eu não vou desperdiçar as oportunidades. Eu vou usar o que eu carrego. Minha perspectiva precisa ser diferente. Como que você está olhando para as coisas desse mundo? Como que você está olhando para o seu tempo? Como que você está olhando para o dinheiro? Como que você olha para os relacionamentos? Como você olha para as pessoas? Qual que é a perspectiva que você tem? Comece a orar e pedir para Deus: Deus, me dá novos olhos. A gente cantou isso hoje, impressionante. Não foi combinado, não. A gente cantou isso. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see just like you do. Você está entendendo? Essa música precisa ser nossa oração. Dizer, Deus, me dá olhos para que todos os dias eu veja pela sua perspectiva. Nossa perspectiva precisa mudar. Se você está olhando demais para as necessidades financeiras, é porque Mamon tem te governado. Se você tem olhado demais, baseado nas necessidades, é porque você tem sido idolatrado. Mas se você olhar e começar a enxergar as necessidades das pessoas, a necessidade do reino na terra, e entender que você precisa ser resposta para isso, aí é quando você vai entender que você está olhando com os olhos de Deus. Então peça a Deus novos olhos, novamente, e um novo coração. Terceiro princípio, para que você viva essa vida extraordinária, para que você use o que você tem. Exercite a sua fé. Exercite
a sua fé. No versículo 7, fala assim: segurando pela mão, disseram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. Você lembra do que eu falei do medo que eles poderiam ter? Se tinham um medo ali, se tinham a chance de dar errado, o nome disso é risco. O nome é risco. Eu só uso fé quando eu corro risco. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso correr riscos por obediência. Entenda, é diferente. Não é o risco de dizer assim, eu vou pular com um paraquedas furado para correr um risco para praticar minha fé. Não é isso. Não estou dizendo, isso aí é tentar o Senhor teu Deus. A Bíblia diz para não fazer isso. O que eles fizeram aqui, isso é exercitar a fé. Então, quando você obedece, correndo um risco, às vezes de faltar algo em casa, quando você corre o risco de fazer algo por Deus e dar errado, e você talvez passar vergonha, mas é obediência. Você corre o risco de orar por um doente. Isso é exercitar a sua fé. Então, vou ter também que te fazer a pergunta. Você está exercitando a sua? Fé é igual músculo. Se não exercita, atrofia. Don't grow. You have to. Faith's like a muscle. If you don't use it, it's gonna stop grow. Não cresce. Simplesmente para. Você sabe, tem um entendimento muito errado de um versículo bíblico sobre fé. Sabe aquele versículo que diz sobre a fé do tamanho do grão de mostarda? Que Jesus diz assim, se você tiver a fé como um grão de mostarda, você dará ordens e moverá montanhas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também falou assim para os discípulos: Ô homem de pequena fé. Aí você vai dizer o que? Jesus estava se contradizendo? Não. Jesus realmente tem um problema com fé pequena. Ele diz que fé pequena é pecado, gente. Quando Jesus falou que se tivesse a fé como um grão de mostarda, ele não disse que era para você ter uma fé pequena, que era para você ter uma fé que cresce. O que um grão de mostarda faz? Ele se torna a maior árvore daquela região. Você está entendendo? Ou seja, eu preciso ter uma fé que cresce. Uma fé que está avançando, que está me levando a dar novos passos, a obedecer num nível mais profundo, a conhecer algo novo de Deus. Uma fé que está movendo meus atos. Eu preciso ter uma fé que cresce. Então, olha, nunca se acomode a uma fé pequena. E assim, eu tenho uma fé, minha fé é pequenininha, mas funciona. Não, é pecado, fé pequena. Não que é pecado fé pequena, é pecado ficar com a fé pequena. Parar ali e não crescer, isso aí é problema. A fé precisa avançar. Mas como que você vai fazer essa fé avançar? Usando ela. Então, todos os dias você precisa buscar formas de praticar a sua fé. Como que você pratica a sua fé? Primeiro, lendo a palavra, tendo um compromisso diário com a palavra, orando, conversando com Deus. Que você está falando com o homem visível, gente.
Você está falando com Deus e você não vê. Quando você está fazendo isso, você está exercitando sua fé. Você está entendendo? Quando você está orando, você está exercitando sua fé, porque você está falando com alguém que você não está vendo. Mas fora isso, você também precisa correr riscos. Fora de orar com pessoas, de falar de Jesus para as pessoas, você precisa correr riscos para que a sua fé cresça. Cara, isso aqui, eu quase esqueci de falar sobre isso. Eu só consigo exercitar a minha fé quando eu paro de controlar. Se eu controlo todo momento, eu não preciso de fé. Então a pessoa que está sempre tentando manipular tudo, ela não consegue usar a fé. Para que a fé aconteça, para que ela cresça, você vai ter que largar o controle das coisas e entregar para Deus. O que aconteceu ali com Pedro e João? No momento em que eles vêm falar com aquele mendigo e diz, levanta e anda, ele está dizendo assim, ó, agora é uma situação que eu não posso controlar. Agora é uma situação que eu não consigo fazer acontecer na força do braço. Então eu preciso depender de Deus. É por isso que a fé estava sendo usada ali, porque não era algo que eles conseguiam fazer na força. Imagina Pedro e João chegando naquele paralítico e dizendo assim, calma, cara, no nome de Jesus, deixa eu fazer uma massagem aqui para ver se a gente coloca no lugar. Cara, não foi isso que aconteceu, porque eles entraram numa posição onde não era mais sobre o controle deles. Não era sobre o que eles poderiam fazer. Porque fé é isso. É quando eu ajo, eu tenho uma atitude em algo que não sou eu quem vai fazer, mas é onde Deus vai fazer. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são ameaçados de dizer, se você não se prostrar diante da imagem, vocês serão lançados na fornalha. E ali eles fazem o seguinte, eles dizem, não, gente, nós não nos prostraremos. O que é que eles estão dizendo? Estão exercitando a fé. Estão dizendo assim, olha, não importa, eu não vou negar o meu Deus. Eu vou obedecer e Deus que cuide. Eu vou obedecer e Deus que cuide. Quantas vezes você está assim, cara, não vou obedecer a Deus nisso aqui, porque se eu fizer, vai faltar aquilo lá. Eu não vou obedecer a Deus nisso aqui, porque se eu fizer, vai me doer aqui. Você precisa ter a fé de dizer assim, eu vou obedecer, não importa o que me custar. Porque quando você faz isso, aí é que você vai ver Deus agindo. Aí é quando você vê o impossível acontecendo. Amém? E para encerrar, a conclusão. Tem um versículo aí dessa passagem, que eu não coloquei o número aqui, que eu esqueci, que fala, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E no versículo mais na frente, fala o seguinte, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus.
Sabe como que eu quero concluir isso aqui? Você precisa aprender a confiar e viver com aquele que é um transformador de realidades. Deus é aquele que transforma realidades. Qual que era a realidade daquele homem? Era um paralítico. Como eu disse, alguém que não tinha valor, alguém incapaz, alguém triste. Sabe por que eu estou falando aqui? É que quando Pedro e João libera a cura sobre a vida daquele homem, eles não estavam curando somente o físico. A realidade daquele homem estava sendo transformada. Toda a sua vida estava mudando. O que Deus deseja fazer por meio de você é muito maior do que só uma ajuda. Deus deseja transformar vidas por meio de você. Mas primeiro você acha que Deus está querendo fazer o quê? Ele está querendo transformar a sua vida. Porque pessoas transformadas são usadas para transformar. Se você permite que Deus transforme a sua vida, transforme a sua realidade, eu posso garantir a você, Deus também vai usar a sua vida para transformar a realidade de outros. Porque Pedro foi um desses. Pedro era só um pescador, ignorante. E Deus transformou a vida dele. Jesus transformou a realidade dele. E você conhece Pedro hoje não como pescador, mas como apóstolo. Alguém que causou um grande impacto na história. Deus deseja fazer a mesma coisa na sua vida. Transformar a sua realidade e usar a sua vida para transformar a realidade de outros. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Que palavra liberada sobre nós, Senhor. Tu és o Deus transformador. Tu és aquele que não é limitado às circunstâncias, sejam físicas, financeiras. Não há limitação para o Senhor, Pai. E viver para o Senhor é a mesma coisa, é viver sem essas limitações. Aqueles que vivem pelo Espírito, ou como Espírito, são como o vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, como, mas são livres. Senhor, eu oro por cada um aqui, Pai. Eu clamo por essa liberdade, por essa vida extraordinária. Eu repreendo a religiosidade, Senhor. A tentativa de viver um cristianismo vazio, limitado. Um cristianismo que está limitado só a teorias. Mas eu clamo, Pai, para que cada um aqui possa usufruir, usar aquilo que foi entregue. Confiado a cada um aqui. Porque nós carregamos um espírito que é mais valioso, mais precioso que tudo. Um espírito que é poderoso. Pai, age na vida de cada um aqui, Senhor, ajudando a exercitar a fé para que ela cresça. Eu profetizo, Pai, que cada um aqui viverá milagres, viverá o sobrenatural do Senhor, colecionará testemunhos, testemunhos de cura, testemunhos de libertação,
testemunhos de transformação, testemunhos de provisão, de portas sendo abertas de forma sobrenatural. Abençoa, Pai, cada um aqui, Senhor, e empodera cada um para viver isso. Abre a mente para entender, dá novos olhos para ver o mundo, a vida pela sua perspectiva. Cuida de cada um, Pai. No nome de Jesus.